Olá a todos, bem-vindos de volta. Hoje vamos falar sobre o ótimo relatório de lucros da Oracle, que mostrou sinais de crescimento acelerado. Talvez o mercado esteja um pouco menos cético agora, embora ainda seja sempre bom manter o ceticismo. Especialmente quando estamos falando aqui de um backlog de mais de meio trilhão de dólares e de uma empresa com muita dívida e fluxo de caixa livre negativo. Vamos resumir tudo o que você precisa saber. Temos os números do IPC. Vamos analisar isso. Temos novidades da Nebius e Nvidia. Estou muito satisfeito. Ontem à noite a Core divulgou um comunicado de imprensa. Não é tão importante, mas vamos comentar também. O mercado parece estar bem positivo no momento em que estou fazendo este vídeo, então todos nós ficamos muito mais felizes quando as coisas estão mais verdes. E também temos algumas novidades sobre a Uber. A Uber tem literalmente passado despercebida. As ações têm ficado em torno de 75 dólares já faz um bom tempo. A empresa continua executando bem. Então vamos falar sobre isso. Agora vamos começar com uma visão geral do que está acontecendo hoje. Certo, primeiro, vamos dar uma olhada no mapa de calor. O setor financeiro ainda está sob pressão neste momento e tem estado sob pressão nos últimos meses. Mas nos últimos dias tem estado sob ainda mais pressão devido aos temores de estagflação. Claro, também há temores em relação ao mercado de crédito privado. Então, você vê esse segmento ficando bem negativo. Quanto às empresas de tecnologia, empresas de IA, essas estão recebendo um pouco mais de atenção ultimamente. Até mesmo as criptomoedas agora, se pudermos mostrar isso, também voltaram ao positivo. Bitcoin acima de 70 mil ETH, acima de 2 mil Solana está no positivo. Ripple também está no positivo. Não é muito, mas vamos aceitar o que temos agora. Quanto às grandes empresas de tecnologia, podemos analisá-las também. A maioria está positiva. A única que está no vermelho é justamente a que estava no positivo antes, que é a Netflix. Quanto à Neocloud, Nebius subiu 15%, Iron subiu 10,5%, White Fiber 9,5% Core está mais ou menos na mesma. Applied Digital 5,8% Core, Scientific subiu 5%, Root 8%. Cypher subiu 5% provavelmente por causa do relatório de lucros da Oracle e também por causa das notícias da Nebus. Quanto ao Fintech, muito verde, mas também um pouco de vermelho ou menos de 1% no vermelho. Dave, Mastercard, Nu Holdings, Nu está de volta abaixo de 15 dólares. Adyen está um pouco no vermelho. Visa, Shift 4 estão basicamente do vermelho ao estável. O resto está um pouco no verde. A que mais subiu é a que tem sido muito volátil, que é a Klarna. Depois temos Cecil subindo 3,2%, Kimi subindo 2,2%, Affirm subindo 1,2%. O PayPal subiu 8%. Ontem, o PayPal teve uma conferência com analistas. Jamie Miller, a diretora financeira, estava falando lá. Ela disse algo interessante? Não. Mais do mesmo. Então, nada de novo. Quanto aos nomes de semicondutores, temos alta em todos eles. A Broadcom está um pouco no vermelho agora, mas todas as outras estão em alta. Mudando rapidamente para o petróleo, como você pode ver, está subindo. 1,8% agora, ainda em torno de 85%. Mas a Agência Internacional de Energia concordou em liberar 400 milhões de barris de petróleo para lidar com a interrupção do fornecimento causada pela guerra no Irã. Daqui a uma semana teremos a próxima reunião do FOMC. Sem surpresa, 99,3% de chance de não haver corte. Olhando para os dados de inflação que foram divulgados mais cedo hoje, o CPI geral subiu 0,3% mês a mês, acima do 0,2% de janeiro, e subiu 2,4% ano a ano. Isso está inalterado em relação a janeiro. Esses números vieram em linha com o esperado. O núcleo do CPI, excluindo alimentos e energia, subiu 0,2% mês a mês, abaixo do 0,3% de janeiro, e subiu 2,5% ano a ano. Isso permanece inalterado. Quanto à energia, ela subiu 0,6% mês a mês. A gasolina subiu 0,8%, o gás natural 3,1%, os alimentos subiram 0,4% mês a mês. Alimentos para consumo em casa também subiram 0,4% e fora de casa 0,3%. E quanto à moradia, subiu 0,2% mês a mês. O aluguel aumentou apenas 0,1%. Esse é o menor aumento mensal desde janeiro de 2021. Claro, todos esses dados são, bem, um pouco inúteis agora porque queremos ver o que vai acontecer daqui a um mês, quando recebermos os dados de março, com o impacto dos preços mais altos da energia. Agora, antes de entrar na Oracle e no restante, se você gosta desse tipo de vídeo, aperte todos os botões. Você sabe o que fazer. Agradeço muito por isso. Se quiser me apoiar ainda mais, confira o link na descrição. Confira nos comentários as 10 melhores ações para comprar agora ou acesse full.com/couchinvestor. Obrigado. Então, Oracle, que ano e meio incrível para a empresa. No acumulado do ano, a ação ainda está em queda de 13,7%,
Nos últimos 12 meses, ela subiu 17,1%. Eu sei que as pessoas ficaram surpresas quando eu disse isso, mas ainda está passando por uma queda de 48,6% desde, claro, o pico do ano passado. Agora, como você sabe, o problema com a Oracle é o fato de que o fluxo de caixa livre foi jogado pela janela. A dívida está aumentando. Por que isso? Porque eles veem a enorme oportunidade à frente. Eles têm um backlog enorme, enorme. E sim, agora eles precisam investir, eles precisam gastar para crescer. Você já ouviu o que Jensen diz há tempos: quanto mais gastar, mais vai ganhar. Vamos analisar o que aconteceu mais a fundo. Mas dá para ver claramente que esse foi um trimestre em que finalmente vemos uma aceleração clara no crescimento. A receita aumentou 21,6% em relação ao ano anterior. Isso é bem melhor do que os 14,2% que vimos no trimestre passado. A receita de nuvem também continua acelerando, com um crescimento de 43,5% em relação ao ano anterior. A receita de software acelerou levemente e cresceu 3,2%, apesar de não ser um grande aumento. Então podemos ver que o backlog continua aumentando. Ele aumentou 29 bilhões de dólares de um trimestre para o outro. Claro, as taxas de crescimento ano a ano estão desacelerando porque o número ficou muito grande. Sobre esses 29 bilhões de dólares extras, eles nos contaram algo muito interessante e importante. E claro, tudo isso está disponível para você em fiscal.ai. Tem um link na descrição e no comentário fixado, você ganha 15% de desconto se usar. E seus usuários vão poder experimentar o Fiscal Pro de graça nas primeiras 2 semanas. Então, o que recebemos para o trimestre? Tivemos um crescimento anual de 22%, receita de 17,2 bilhões de dólares contra uma estimativa de 16,9 bilhões de dólares. O lucro por ação de 1,79 também superou as expectativas do mercado. A infraestrutura de nuvem cresceu 84% em relação ao ano anterior, enquanto a receita de infraestrutura de IA subiu 243%. O RPO subiu 325% ante o ano anterior e a previsão para o ano fiscal foi elevada para 90 bilhões de dólares. Os analistas esperavam 86,6 bilhões de dólares, então isso representa um aumento de 34% em relação ao ano anterior. Esta é uma grande empresa que agora está crescendo mais rápido. É exatamente isso que estávamos esperando. Eles disseram que no terceiro trimestre, este é o primeiro trimestre em 15 anos em que tanto a receita total orgânica quanto o lucro por ação orgânico não GAAP cresceram 20% ou mais em dólares. E aqui vem a parte importante. Podemos ver claramente que a receita da nuvem continua crescendo e cresce muito bem. Lembre-se, há cerca de 2 trimestres, eles nos deram esse roteiro para a receita da Oracle Cloud Infrastructure. No ano fiscal de 26 em que estamos, eles prevêem 18 bilhões de dólares nesse segmento, crescimento de 77% sobre o ano anterior. No ano fiscal de 2030, eles esperam alcançar 144 bilhões de dólares. Claro, essa é uma diferença enorme aqui. E se eles conseguirem atingir isso, então sim, hoje a empresa está bem barata. Eles estão a caminho de atingir os 18 bilhões de dólares no ano fiscal de 26. A infraestrutura de nuvem da Oracle atingiu 4,9 bilhões de dólares. No último trimestre, eu acho que foi 4,1, e o trimestre anterior foi um pouco menos do que isso. Mas no ritmo atual, especialmente na run rate atual, eles estão superando esse número com bastante facilidade. Fusion e NetSuite, 4 bilhões de dólares. É isso que temos de receita de nuvem. Somando os dois, chegamos a 8,9 bilhões de dólares. Para continuar crescendo rápido e reconhecer a receita, bem, isso precisa acontecer. Eles disseram que entregaram mais de 400 megawatts para os clientes. 90% dessa capacidade comprometida foi entregue no prazo ou antes do prazo. Neste momento, essa é uma empresa que, claro, está perdendo dinheiro, com muita dívida. Então, quanto mais rápido eles puderem reconhecer a receita, melhor. Quanto ao RPO, um crescimento enorme. O que eles disseram? Assinamos mais de 29 bilhões de dólares em contratos desde então com vários clientes. Usando esse novo modelo, uma combinação de trazer seu próprio hardware e pagamentos antecipados dos clientes nos permite continuar expandindo sem nenhum fluxo de caixa negativo vindo da Oracle. Provavelmente, uma das partes mais importantes aqui é o fato de que os contratos de RPO só aumentam bastante. Mas isso não significa que a Oracle precisa gastar ainda mais dinheiro. Porque, como você vê, esse é o problema atual. Este é o fluxo de caixa livre agora e o que o mercado espera para o próximo trimestre. Fizemos um cálculo rápido. Segundo trimestre, últimos 12 meses, o que nos disseram há 3 meses? Fluxo de caixa operacional de 22,3 bilhões de dólares e capex de 35,5 bilhões de dólares. E então, o fluxo de caixa livre, novamente, 3 trimestres atrás, últimos 12 meses naquela época, negativo em 13,2 bilhões de dólares em fluxo de caixa livre.
Agora no terceiro trimestre, também considerando os últimos 4 trimestres. Fluxo de caixa operacional, 23,5 bilhões de dólares. Capex, 48,3 bilhões de dólares. Assim, fluxo de caixa livre negativo de 24,7 bilhões de dólares. Isso é um aumento de 11 bilhões de dólares. Agora, é claro, isso é um problema neste momento. Mas com base nos comentários, com base na nova estrutura, bem, se eles conseguirem continuar acelerando e crescendo nesse ritmo, devemos começar a ver as perdas de fluxo de caixa livre começarem a moderar. Eles também nos disseram que a Oracle atingiu uma margem bruta de 32% em infraestrutura de IA no terceiro trimestre, melhor do que os 30 ou 31% que eles esperavam. Então isso é ótimo. Depois, banco de dados multinuvem, banco de dados Oracle na AWS, Azure e Google, esses têm margens brutas de 60 a 80%. Eles também nos disseram que a receita de banco de dados multinuvem cresceu 531% na comparação anual. Claro, isso parte de uma base pequena, mas se continuar crescendo tão rápido e tivermos essas margens combinadas, então sim, o perfil de margem da Oracle vai ficar muito melhor no futuro. E o medo de que essa empresa nunca vai gerar um lucro realmente grande desaparece. Atualmente, ao observar o gráfico, vemos que a ação ultrapassou a média móvel de 50 dias, mas agora está novamente abaixo. Sempre vemos gaps com esse nome em relatórios de resultados, sendo o mais recente um gap de baixa. Agora é um gap de alta, igual ao do ano passado, quando a empresa valia quase 1 trilhão de dólares. Mas neste momento sim, isso já é um bom começo. O que acontecer com a ação, eu não sei no curto prazo. Mas o que eu sei é que finalmente o negócio está definitivamente mostrando alguns bons sinais de que as coisas estão indo na direção certa. Passando para a Nebius. Aliás, para quem pergunta, por que não investir na Oracle? Bem, como eu disse ontem na transmissão ao vivo, quando você olha para Oracle, eu sempre me pergunto, por que comprar Oracle se eu já tenho Nebius, se eu tenho Amazon, Alphabet, Metas? Esses nomes não são melhores do que a Oracle? Não estou dizendo que a Oracle não vai se sair bem, mas como alguém que já possui outras empresas, eu não vejo motivo para ter Oracle neste momento. Sim, em valor de mercado, ela é bem menor que as grandes empresas de tecnologia. Porém, considerando o múltiplo futuro, a diferença no preço não é tão grande. Além disso, o risco é um pouco maior. Agora, Nebius, um dos meus nomes favoritos aqui, Nvidia e Nebius fizeram uma parceria para expandir a nuvem de IA Full Stack. A Nvidia vai investir 2 bilhões de dólares na Nebius, refletindo a confiança da Nvidia no negócio da Nebius e na sua expertise única de engenharia em toda a pilha de tecnologia de IA. Mais uma grande conquista para a Nebius. Outra, bem, eu avisei, né? Isso também permite que a Nebius implemente mais de 5 gigawatts de sistemas Nvidia até o final de 2030. Isso é uma grande notícia para a Nebius. Isso só confirma a tese que temos há muito tempo. É por isso que, e não estou criticando nenhum dos outros nomes por aí, mas toda vez que vejo as pessoas tentando colocar essa mentalidade esportiva, colocando a Nebius contra a Iron ou essa contra a CoreWeave e blá blá blá. Tipo, pessoal, realmente não há comparação aqui. Estamos falando de uma equipe que já construiu um negócio de bilhões de dólares na Yandex antes. Eles já têm todos os engenheiros, eles estão fazendo as coisas de forma muito diferente. E isso ficou bem claro. E isso novamente só reforça isso. Então não me surpreende que a Nebius tenha subido 16% no dia. Como vocês sabem, isso é ótimo para as ações, para o sentimento do mercado e pode atrair muito mais clientes. Isso vai permitir que a Nebius cresça ainda mais rápido. Mas quando estamos falando sobre construir data centers, há uma coisa que, bem, o dinheiro não pode comprar, e é o fato de que você precisa de tempo. Você precisa de tempo para construir e implantar todos esses enormes clusters. Passando para a CoreWeave. Aliás, todos esses nomes estão em alta. Bom anúncio para a Nebius e trimestre positivo para a Oracle. O sentimento sobre esses nomes muda. Mas lembre-se, do ponto de vista de negócios e financeiro, só tem um nome que mudou aqui, e esse é a Nebius. A CoreWeave anunciou isso ontem. Eles introduziram planos de capacidade flexíveis para acelerar a inovação em IA. Basicamente, isso é um menu de preços flexível, algo que você já viu com a AWS, com o Google Cloud, com a Azure e até mesmo com a Nebius. Acho que a Nebius já oferecia isso há bastante tempo, não acho que isso deveria ter sido um comunicado à imprensa ou algo que realmente mude as coisas para a CoreWeave. Ok, legal. Eles estão indo na direção certa, mas não é algo bem inovador. Eles disseram isso bem aqui. Resgatamos a promessa original da nuvem em escala e eficiência para pioneiros em IA, impulsionando os limites da inovação. Novamente, preços flexíveis, e tudo isso não é novidade. Mas tudo bem, legal. Indo para a última coisa aqui, e isso é o Uber.
Então, Zoox, basicamente pertence à Amazon, Zoox e Uber anunciaram parcerias estratégicas. Então, o Zoox Robotaxi será implantado na rede da Uber em Las Vegas a partir deste verão e em Los Angeles em 2027. Novamente, reafirmando nossa tese aqui sobre a Uber, de que haverá muitos players de veículos autônomos e a maioria deles, se não todos, vai listar suas frotas na Uber porque eles têm a distribuição. E quando você tem a distribuição, você sabe que seus veículos vão ser usados muito mais e seu retorno sobre o investimento será muito maior do que se você fizer isso em um aplicativo independente. Algumas pessoas ainda permanecem céticas aqui, mas olha, toda vez que isso acontece, só reafirma essa tese. Se você estiver nos Estados Unidos para a Copa do Mundo, imagino que em Las Vegas já pode experimentar isso hoje. Mas no verão e no ano que vem, em Los Angeles, você vai poder fazer isso pelo aplicativo da Uber. A Uber subiu 2% com essa notícia, além do Bank of America que reiterou a recomendação de compra para a Uber com um preço-alvo de $103, já que o Uber Eats aumentou as taxas. Comentários de Daniel. A partir de 11 de março, o Uber Eats aumentará as taxas de marketplace em categorias principais nos Estados Unidos. Este é o primeiro reajuste em anos, pois a plataforma busca compensar custos operacionais mais altos e reinvestir na geração de demanda e na confiabilidade dos entregadores. Ok, se eles estão confortáveis em aumentar as taxas, é porque sabem que, mesmo assim, as pessoas continuarão usando o aplicativo ou virarão membros do Uber One, o que é muito lucrativo para a empresa. No momento, o Uber está preso abaixo da média móvel de 50 dias. Tentou ultrapassá-la há algumas semanas. Na verdade, 5 dias atrás, parece que foi há algumas semanas. Lá atrás, em torno de $78 por ação. Agora estamos em 74. A ação estava um pouco mais alta. Ainda estamos com uma alta de 2,2% agora. Com base no que a empresa espera fazer em 2026, com base nos números que já divulgou, esta é sim, na minha opinião, uma ação barata se você acredita na tese. Se não acredita, vá comprar outra coisa. No geral é isso no vídeo de hoje. O relatório de resultados da Oracle foi muito bom, com boa comunicação também. É um grande player no ecossistema de IA. É bom ver que finalmente segue o caminho certo, o que ajuda todo o ecossistema e as demais ações de IA. A notícia da Nebius e da Nvidia é, claro, muito boa para a Nebius. Sim, as outras ações também estão subindo com essa notícia. Sabemos que a CoreWeave e a Nvidia têm algum tipo de relação parecida, então isso é bom. O mercado agora talvez esteja pensando, ok, já tivemos a CoreWeave, temos a Nebius, talvez a Nvidia escolha um terceiro player, resta saber. Até agora tudo certo. Ainda espero muita volatilidade nos próximos dias. Use essa volatilidade a seu favor. Isso é tudo por hoje no vídeo. Deixe sua opinião na seção de comentários abaixo. Vejo vocês no próximo. Tchau, tchau.